Os discos voadores de Hitler. Capítulo 4. Os discos voadores de Hitler. Sucede que, principalmente em relação aos discos voadores e ao cosmos, o habitual é o inacreditável. Professor Francisco Machado Carrion, em Discos Voadores, Misteriosas Naves do Espaço. Batalha entre OVNIs. Editada por Lovelight Communications Incorporation, Sedona, Arizona, Estados Unidos, e publicada no Brasil com o sugestivo nome Amaluz, Aventuras da Consciência. Muitos de seus artigos ainda podem ser encontrados em www.amaluz.com.br. Amaluz era uma revista espiritualista muito interessante. Quase todos os seus artigos eram ditados ou escritos por channeling, que podem ser comparados, para fim de entendimento, aos médiuns do espiritismo kardecista, mas que dizem receber mensagens de seres ascensionados, mestres espirituais, seres de outras dimensões e de extraterrestres. Um de seus colaboradores é Wesley H. Bateman, que se apresenta como telepata e criador do Mind Research Foundation, na Califórnia, além de cientista e escritor. Bateman diz em seus artigos que trabalha com o desenvolvimento de projetos sofisticados, tendo inclusive inventado, entre outras coisas, um dispositivo para conter plasma, e tem vários livros publicados. Sobre o assunto que nos diz respeito, Bateman não fornece datas, mas fatos. Por isso concluímos, baseado em outro autor, que o que ele conta no artigo da Amaluz aconteceu em meados da década de 60 e provavelmente em 1966. Portanto, mais de 50 anos atrás. E deste artigo extraímos o que segue. Abre aspas. A equipe do Mindy foi para o Reno, Nevada, assistir à convenção sobre UFOs. Durante a convenção, houve uma falta de luz, que durou muitas horas. Um locutor improvisado declarou que ele tinha visto uma espaçonave aterrissar logo depois dos limites da cidade. E um homem tinha saído da nave e falado a ele em alemão. O homem que contou essa história tinha saído para procurar a causa do blackout. Fecha aspas. Uma greve de companhias de aviação obrigou Wes Bateman a comprar um carro usado para retornar à sua base, quando, diz ele, abre aspas, recebi uma mensagem telepática dos extraterrestres que nos avisaram para passarmos de largo de Hollywood, onde ficava a sede do MID, e para nos dirigirmos ao lago Elsinore, Califórnia. Fecha aspas. Já se aproximavam do local indicado quando, abre aspas, de repente, deu-se um clarão de luz branca ofuscante que durou um segundo. Fecha aspas. Bateman e sua esposa e o motorista do carro, um amigo, tiveram queimaduras. Abre aspas. Enquanto a floresta dos dois lados da estrada de repente ficou em chamas.
Nossos pulmões estavam queimando pela falta de oxigênio. Fecha aspas. Diz Bateman. Mais adiante, o autor conta que teve que dar o carro de presente, pois o mesmo ficou imprestável. Abre aspas. Os extraterrestres nos disseram telepaticamente que o clarão era uma arma emissora de energia que tinha sido disparada contra sua nave, a qual tinha pousado numa floresta próxima. O aparelho tinha sido atingido e danificado. A tripulação conseguiu levar a nave para a base naval de Camp Pendleton, perto de Oceanside, onde fizeram concertos e deixaram a Terra. Fecha aspas. E agora, o mais sensacional da narrativa. Abre aspas. Os extraterrestres nos contaram por telepatia que o ataque viera de outra nave que havia sido construída há pouco tempo por cientistas nazistas que viviam nas montanhas Cordovan, na América do Sul. Não foi coincidência estarmos no mesmo lugar do disco alemão. E a espaçonave terrestre? Estávamos sendo usados como isca. A nave extraterrestre tinha de fato preparado uma emboscada, mas os alemães a tinham visto primeiro. Fecha aspas. Isto é algo fantástico. Uma batalha entre OVNIs, terrestres e extraterrestres, testemunhada por várias pessoas. Bateman diz que o helicóptero de uma siderúrgica que passava no local fez uma manobra brusca para não ser atingido também. Esta batalha pode ter sido idêntica à que presenciou o fazendeiro Brazel em Roswell em 1947. Será que se tratava dos mesmos participantes, ou seja, nazistas e extraterrestres? Se assim foi, então os extraterrestres estão levando a pior, pois novamente são atingidos, se bem que, desta vez, se safaram. O mesmo não ocorreu em Roswell, como já sabemos. O helicóptero, que quase foi atingido, pertencia a uma empresa siderúrgica local, e quando foram procurados por Bateman para confirmar o acidente, se negaram a fazê-lo. O artigo de onde extraímos estas informações, revista Amaluz, como colaboração de Wes Bateman, nos narra com todas as letras que um tripulante do disco voador tinha falado em alemão e de uma nave construída por cientistas nazistas que viviam nas montanhas Cordovan, na América do Sul. Ora, todos mesmo, não dizem que os OVNIs, UFOs, etc., são de origem extraterrestres? Como uma informação deste tipo não recebe nenhum tipo de destaque? Só porque a nave em questão é nazista, então não faz parte da Terra? Se fosse comunista, capitalista, não seria reconhecida como uma maravilha tecnológica? Mas alguém pode dizer que isto não é verdade, é fantasia. Neste caso, todo o artigo e seu autor são suspeitos. Por que alguém contaria suas experiências e, para desacreditá-las, acrescentaria uma inverdade? O Sr. Bateman, segundo suas próprias palavras, é cientista com invenções patenteadas. Será que poria em dúvida sua integridade intelectual narrando um absurdo? Nós acreditamos que há muito mais a ser contado. E as montanhas Cordovan, onde ficam? Existe na região centro-norte da Argentina uma cidade chamada Córdoba, no paralelo 31, e aos pés da montanha de Córdoba, 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 Cordoban, Cordovan.
Talvez seja um erro de tradução. O original foi escrito em inglês. Não localizamos montanhas Cordovan, mas sim Cordilheira de Córdoba. Além do mais, esta região é conhecida pelos constantes avistamentos de OVNIs, e a base citada pelo artigo podem bem ser a causa destas movimentações e ocorrências. Estas montanhas são local de peregrinação e para a localidade dos Erques se dirigem pessoas de todo o mundo a fim de presenciar os fenômenos ufológicos que acontecem naquela região. Vimos que uma nave extraterrestre, após ter sido alvejada pelo disco voador nazista, artigo da revista Ama Luz, foi efetuar reparos numa base norte-americana. Este fato nos passou despercebido até que o livro A Grande Conspiração Universal nos chegou às mãos. Aí saltou aos olhos algo que até então insignificante era. Como uma nave extraterrestre vai fazer reparos numa base militar dos Estados Unidos? Simplesmente chega e vai pousando? Quando se sabe com que requinte o espaço aéreo é guardado e, mais ainda, áreas militares. Como um OVNI vai lá para reparos demorados? Pelo menos mais que um simples pouso e decolagem imediatos. E não é importunado. A menos, como diz Ernesto Bono em seu livro citado, haja um acordo ou um tratado de ajuda recíproca entre ETs e norte-americanos, neste caso, representando o governo oculto. Isto pode confirmar tal acordo. Abre aspas. O clarão era de uma arma emissora de energia que tinha sido disparada contra sua nave. Fecha aspas. Um fenômeno idêntico ao que atingiu o OVNI em Roswell. Afirmamos que os dois casos são obra dos mesmos autores, discos voadores nazistas. Os alvos foram extraterrestres e as armas utilizadas são muito semelhantes, bem como seus defeitos. Mas voltamos a insistir. Como, até agora, a ufologia não se tinha dado conta destes detalhes? O leitor verá que pesquisadores que não podem ser taxados de nazistas confirmam que os discos voadores nazistas circulam a Terra, nos defendendo dos extraterrestres, chamados de nefastos pelo Dr. Ernesto Bono e outros autores, e que a ocultação desta nave que havia sido construída há pouco tempo por cientistas nazistas, pelos governos, só fazem reforçar o pretendido e alegado acordo governo secreto alienígenas. Disco voador e apagão. Vimos que a narrativa do Sr. Wes Bateman não fornece datas, mas o fato ocorrido em Reno, Nevada, foi divulgado pela imprensa mundial e também por diversos autores. Um destes é o Dr. Frank E. Strangers, que, entre outras obras, escreveu Saucerama, The Stranger at the Pentagon, My Friend from Beyond Earth, The UFO Conspiracy e Nazi UFO Secrets and Bases Exposed. Este último editado em 1982 na Califórnia, por International Evangelism Crusades, Incorporation. O Dr. Stranger é pesquisador de OVNIs
segundo suas palavras, desde 1945. Viajou pelo mundo todo em suas pesquisas e no livro Salcerama narra, entre outras coisas, a queda de um OVNI na ilha alemã de Helgoland. Pois o Dr. Stranges estava presente em Reno, quando dos acontecimentos referidos por Wes Bateman. Stranges recebeu uma ligação telefônica na qual o interlocutor perguntava se ele gostaria de ver um disco voador nazista, que estava a 1/4 de milha do aeroporto. O Dr. Stranges foi até lá com uns amigos e viu o disco voador pousado, como lhe dissera o interlocutor por telefone. Conversaram com um tripulante que apareceu numa porta que se abriu no aparelho. O contato durou pouco, pois o tripulante, que observava as redondezas com olhos de águia, no dizer do próprio Dr. Stranges, repentinamente fechou a porta corrediça do aparelho e decolou, se afastando em alta velocidade. O motivo deste comportamento deveu-se a um veículo da polícia que se aproximava do local. Mas as revelações do Dr. Stranges não param aí. De acordo com o professor Hermann Klaus, pesquisas e construções de OVNIs, Flying Disc, prosseguem no sul dos Andes, na América do Sul, diz ele no capítulo 4. E mais. Informações provenientes das agências de inteligências mundiais revelam a existência de 9 bases secretas alemãs, onde os discos são fabricados e revisados. Estas são as áreas de localização: região sul dos Andes, Argentina, província de La Pampa, no triângulo compreendido entre Bahia Blanca, Córdoba e Salta, Chile, Taormina e Milão, Itália, Johannesburg, África do Sul, Lago Taimir, norte da Sibéria, Reno, Nevada. Neste trabalho do Dr. Stranges, há uma citação que também vale a pena transcrever e que os ufólogos deveriam levar em conta. Qualquer um que sustente que existe somente uma explicação para o mistério OVNI está 100% errado. Uma das notícias mais citadas pela imprensa mundial especializada diz que o blackout de Nova York teria sido provocado por OVNIs, e existe uma foto de um do tipo adamskiano sobre Nova York neste dia. O avistamento do Reno e muitos outros também acusam os OVNIs de provocarem problemas nas redes de alta tensão ao recarregarem suas baterias nas mesmas. Isso não pode ser verdade, pois os OVNIs têm sua própria fonte de energia, que é completamente diferente dos nossos sistemas energéticos, e são autossuficientes em suas necessidades, não precisando, portanto, utilizar destes artifícios. Os blackouts podem ter sido acidentais, ou provocados deliberadamente para chamar atenção ou mostrar às autoridades o poder destes OVNIs. Uma das características físicas no aparecimento de OVNIs é a interferência nos sistemas elétricos terrestres, sejam eles quais forem. Motores de veículos param de funcionar, luzes se apagam à sua proximidade, redes elétricas não seriam imunes a estas aproximações. Na década de 50, o filme de ficção O Dia em que a Terra Parou, de Robert Wise, já mostrava isto. Um OVNI em missão de paz na Terra mostra seu poder imobilizando tudo o que é movido à eletricidade, mas apenas o que eles queriam que não funcionasse. Ambulâncias, hospitais funcionavam normalmente, ninguém foi ferido. Foi uma demonstração pacífica, mas de um poder inquestionável e tremendo.
Muitas são as referências e provas de existência de discos voadores nazistas, seja como citações, às vezes de forma sutil, de alguns pesquisadores e escritores especializados em ufologia, repórteres escrevendo em jornais regionais, cientistas, etc. Também existem registros fotográficos onde os discos voadores fotografados são idênticos aos desenhos dos projetos capturados após a Segunda Guerra. Os muitos registros de discos voadores feitos por pessoas que os viram, filmaram e fotografaram em vários locais do mundo e que descrevem certos símbolos nazistas, suásticas e cruz, linguagem, tripulantes falando em alemão e personagens com características específicas, altos, loiros e com olhos claros, apontam para o nosso ponto de vista. Também se publicam monografias, artigos e livros, onde as referências aos discos voadores hitleristas são a tônica principal. German Research Project de Gorman, Califórnia, publica e distribui material especializado, incluindo áudios e vídeos. No total, há mais de 30 títulos em seus catálogos. Revistas especializadas como UFO, norte-americana, e a Contact OVNI, francesa, além de Masália, espanhola, e a UFO brasileira, também o fazem esporadicamente. A publicação alemã Denkmit também publicou material referente a discos voadores hitleristas. Como se pode ver, material não falta. Será que os ufologistas não conhecem este material todo? Na publicação Nexus, de junho-julho de 1992, Al Pinto, em seu artigo UFOs, Alien or Man-Made, pergunta, abre aspas, por que os governos da Terra continuam escondendo o fenômeno UFO? Deve ser por não terem escolha no momento. Estão frente a uma sociedade tecnologicamente mais avançada. Seguramente um produto dos nazistas, e nada podem fazer a respeito atualmente. Imagine-se como estas pessoas se sentiriam caso descobrissem que não só o nazismo continua vivo, mas, acima de tudo, comanda um poder que nenhum governo pode parar. Fecha aspas. No mesmo artigo, Al Pinto transcreve palavras do capitão Ed Ruppelt, chefe do projeto Blue Book, abre aspas. Em março de 1945, 2 submarinos alemães, U-530 e U-977, partiram de um porto no Mar Báltico. Afirma-se que levavam membros da equipe de pesquisas sobre discos voadores, os últimos e mais vitais componentes de discos e os desenhos de gigantescos complexos subterrâneos. Afirma-se que os submarinos descarregaram tudo isso na Antártida. Fecha aspas. Em 1943, o almirante Dönitz, da Marinha Alemã, divulgou a seguinte informação, abre aspas. A frota submarina alemã sente-se orgulhosa de haver descoberto um paraíso terreno, uma fortaleza inexpugnável. Para o Führer, em algum lugar do mundo. Fecha aspas. Este lugar provavelmente é o Polo Sul, a Nova Suábia, o território de 600 mil quilômetros quadrados na Antártida. Já vimos o que o almirante Byrd disse a respeito dos polos e suas viagens por paragem desconhecidas e o que lá viu. Oficial nazista. Um dos episódios mais investigados e divulgados da ufologia mundial
que John G. Fuller registrou no livro Viagem Interrompida é o caso do casal norte-americano Betty e Barner Hill, abduzidos, raptados, por um disco voador. Este fato não teria maior relevância aqui, como se um rapto por OVNI pudesse ser irrelevante, se não fosse pelo fato de que o comandante do OVNI estava vestindo um uniforme nazista. Sob hipnose, diz Barner Hill, ele se parecia com um nazista alemão. É um nazista. E quando perguntado pelo médico que o interrogava se o nazista estava de uniforme, a resposta foi sim. Em 1958, Projeto Argus. No capítulo 5, Os OVNIs Terrestres, Miguel Serrano diz que os norte-americanos explodiram 3 bombas atômicas sobre a Antártida, em 1958. O já citado Jacques Bergier, no seu livro Muralhas Invisíveis, diz à página 110, abre aspas, seja como for, parece que os norte-americanos tentaram alguma coisa parecida com isso, com seu famoso Projeto Argus, em 1958. Bombas atômicas explodiram em altitude elevada, para onde provavelmente foram levadas por foguetes. Nenhuma destas explosões foi detectada sobre a Terra. E o Projeto Argus, mantido em segredo até o presente. Fecha aspas. Seriam as mesmas bombas citadas por Miguel Serrano? Parece que sim, pois a quantidade 3 e o ano 1958 são os mesmos. Como o leitor verá no capítulo citado, estas bombas foram lançadas sobre o território antártico, mas explodiram sem atingir seus alvos. Que alvos eram estes? Miguel Serrano responde: porém, o buraco da camada de ozônio é uma realidade, e a ciência sabe de sua existência desde a década de 60, muito próximo de 1958. Uma coincidência? Pela chaminé, novamente. É ponto aceito pela maioria dos pesquisadores de OVNIs que a rota dos polos é a mais utilizada pelos OVNIs quando chegam na Terra. A diminuição do campo magnético terrestre nos polos forma um desenho que os ufólogos chamam de chaminé. Acreditam eles que a grande quantidade de OVNIs que se vêem indo e vindo na direção dos polos, que parece ser sua rota preferida, seria o local de entrada favorito pela diminuição do campo magnético. Ao nosso ver, o grande movimento de OVNIs entrando e saindo pelos polos se deve a que estes OVNIs vêm do interior da Terra e saem pelas aberturas polares. O pesquisador espanhol Antônio Ribera, também citado por Miguel Serrano, diz em seu livro Los 12 Triángulos de la Muerte, da possibilidade de que, abre aspas, muitos dos supostos extraterrestres sejam na realidade nazistas com base na Antártida, que pretendem confundir as testemunhas. O mesmo pensam muitos pesquisadores em todo o mundo. Fecha aspas. Talvez os ufólogos saibam de tudo isso, porém não dizem o que pensam, temendo críticas, represálias e perseguições. Sabem que os patrulheiros ideológicos estão alerta e têm muitos asseclas pelo mundo, notadamente na imprensa. Afinal, todo um esquema mundial foi montado visando unicamente este objetivo: esconder que muitos dos OVNIs avistados são de Hitler, e por motivos óbvios.
Hitler não morreu! O sempre citado Miguel Serrano, que foi o primeiro escritor a revelar e a afirmar que Hitler construiu discos voadores e que muitos dos avistados são hitleristas, nos socorre, sendo nossa fonte principal, e lhe somos gratos pela autorização para utilizarmos seus escritos. Diz MS num de seus livros na trilogia do Hitlerismo Esotérico. Abre aspas. Os hitleristas haviam construído uma Vimana, um Astra, este objeto voador de que nos falam o Ramayana e o Mahabharata, e também Homero, e que era impulsionado por um som melodioso, um mantra, e que podia ler os pensamentos e os desejos dos homens. Desde os tempos do final da Segunda Guerra, muitas pessoas já avistaram sobre a Terra e podem testemunhar da impressão de que, destes discos, alguém lê seus pensamentos e sentem o que sentem. As armas secretas e desconhecidas que não foram utilizadas foram levadas pelos que partiram nos Vimanas, OVNIs ou UFOs. Os inimigos o sabem, pois nem russos nem norte-americanos se apoderaram dos Vimanas. Hitler se foi com eles. Por isto mesmo que este segredo que cerca as aparições de OVNIs e a ordem dada pelo governo invisível para se ocultar o que se sabe. Fecha aspas. Muito também se escreveu sobre a morte ou não de Hitler. Continua um assunto contraditório, principalmente porque depende das fontes de cada pesquisador, e elas são propositadamente desencontradas. Um coronel da SS, o espanhol Miguel Esquerra Sánchez, que, como voluntário, lutou na defesa de Berlim até o último minuto, revela em seu livro Lutei até ao fim, que no dia 30 de abril de 1945, entre 4 e 5 horas da manhã, encontrou pessoalmente Hitler e dele recebeu uma condecoração. Hitler estava com mais alguns militares dentro de um carro blindado e avançava para a linha de frente. Esquerra já fora condecorado pessoalmente por Hitler anteriormente, portanto, ambos já se conheciam. O livro de Esquerra parece ser desconhecido dos historiadores, apesar de ter sido publicado em Lisboa em 1947 e trazer informações únicas em suas narrativas das últimas horas da Batalha de Berlim. Em 2007, o livro foi reeditado em Lisboa com o título Berlim, Vida ou Morte, pela Atomic Books. Por isso, tomamos a liberdade de transcrever o trecho onde narra seu último encontro com Hitler. Abre aspas. Subitamente ouvi o ruído de um tanque pequeno de exploração. Esquerra recebe missão de expulsar os russos que bloqueavam a ponte Friedrichstraße. Aproximei-me do tanque. Surpresa esmagadora a minha. Dentro, armados com pistolas metralhadoras, estava Hitler, o general-chefe da defesa de Berlim, um comandante de aviação e um capitão de tanques que conduzia a máquina. Fiquei, de momento, com a respiração suspensa, esquecendo até da própria saudação. Hitler, que deve ter dado pelo meu profundo embaraço, mostrou reconhecer-me. Com aspecto grave, disse rápidas palavras ao comandante de aviação, que tirou a cruz de ferro com folhas de carvalho e passou-a às mãos do Führer. Este curvou-se um pouco sobre o rebordo do tanque e condecorou-me com ela. O tanque afastou-se. Perdi-o de vista. Por alturas do cruzamento das ruas,
Elacer, Friedrich e Hessig. Não me esquecerei mais a vida inteira daquela memorável data, 4 ou 5 horas da manhã, do dia 30 de abril de 1945. A esta hora, Hitler vivia. Fecha aspas. Convocado no mesmo dia para uma reunião num bunker que não identifica, Esquerra ficou impressionado pela presença de uma mulher numa reunião puramente militar. Abre aspas. Perguntei ao meu companheiro quem era. Disse-me apenas que era. Eva Braun. Fez um ligeiro movimento de cabeça e levou-me a fixar um indivíduo. No lado oposto da sala, sem qualquer uniforme. Pronunciou este nome. Martin Bormann. Saímos do bunker. Me dispunha a regressar ao ponto de partida. Vi parar um coronel da guarda pessoal de Hitler. Reconheci-o. Voltei atrás e cumprimentei-o. Reconheceu-me logo e foi o primeiro a falar. Hitler morreu. Não me deu tempo de formular qualquer pergunta porque se afastou. Fecha aspas. Eva Braun ainda estava no bunker, de onde o coronel Esquerra saía. Os livros de história dizem que Hitler e Eva Braun morreram juntos na chancelaria e foram cremados com 180 litros de gasolina de aviação nos seus jardins. Enquanto os auxiliares de Hitler afirmam terem visto seu cadáver ou terem participado da cremação, os russos recolheram 14 corpos de supostos Hitler. Inventaram-se histórias fantásticas que não cabem neste trabalho, mas poderão ser encontradas em qualquer livro sobre Segunda Guerra Mundial. Também, de tempos em tempos, notícias sobre novas hipóteses são divulgadas pela imprensa. Os escritores mais sérios e responsáveis da Segunda Guerra atualmente já admitem que Hitler não morreu em Berlim. Após a Segunda Guerra, muitos boatos de avistamento de Hitler em várias partes do mundo são divulgados, numa prova de que as pessoas comuns não acreditavam em sua morte. Novamente, Miguel Serrano nos auxilia quando diz em seu livro Adolf Hitler, é l'último avatar, página 148, abre aspas. Stalin declarou ao secretário de Estado norte-americano na época, Cordell Hull, Hitler não morreu, está vivo em algum lugar. Não encontramos o cadáver que possa assegurar-nos de sua morte. Fecha aspas. Anos depois, os russos tentaram desdizer-se, apresentando falsas e insatisfatórias provas, mas que foram utilizadas para divulgar sua falsa morte. Mais adiante acrescenta Miguel Serrano, abre aspas. Que os norte-americanos acreditaram em Stalin se comprova pela poderosa expedição militar e naval que enviaram à Antártida sob o comando do almirante Byrd em 1947. Fecha aspas. Em 1994, cientistas afirmaram, após exames minuciosos, efetuados em técnicas atuais, que o crânio que era tido como de Hitler e estava em poder de Stalin, definitivamente não era de Hitler. Era um crânio feminino. Isto só vem comprovar o que já dissera o próprio Stalin, ou seja, o cadáver de Hitler não fora encontrado, portanto ele poderia ter sobrevivido, uma vez que sua vida ou morte era apenas uma questão de decisão própria. A paranoia de Stalin sobre a sobrevivência de Hitler fica patente quando lemos a biografia do piloto de Hitler, Hans Baur, preso e brutalmente torturado por mais de 10 anos na Rússia, apenas porque Stalin queria saber onde ele o tinha levado. Numa biografia de Joseph Goebbels, Kurt Ries informa que em 1948
havia suspeitas de que Hitler havia fugido para a Argentina. Temos informações, embora não de primeira mão, de um marinheiro brasileiro, que nos contou a história, foi o parente do mesmo, que estando seu navio atracado no porto de Buenos Aires, em 1947, viu entre um grupo de oficiais argentinos Hitler em pessoa. Não acreditando nos próprios olhos, chamou o restante da tripulação, que puderam comprovar, segundo afirmou, que se tratava mesmo de Hitler. Em uma palestra na Universidade de Oklahoma, em 1950, Gerard K. Smith citou o nome de várias pessoas que disseram ter visto Hitler em Buenos Aires. O comandante do submarino alemão U-977, Heinz Schiffer, que apareceu na costa argentina 2 meses após o fim da guerra, conta em seu livro que durante o período em que esteve preso, os norte-americanos só queriam saber onde levava Hitler. Quando foi posto em liberdade, os ingleses o prenderam novamente e queriam saber o mesmo. O maior herói da Segunda Guerra Mundial, o coronel SS Otto Skorzeny, quando se entregou aos vencedores, a pergunta que mais ouviu era: onde levou Hitler? O jornal Kriegende Zeitung de Rosenheim, com data de 2 de dezembro de 1983, diz Miguel Serrano, dá conta que, abre aspas, acusam a explosão num setor de Berlim, que deixou visível toda uma rede de ruas e corredores subterrâneos, que partindo da chancelaria de Hitler, interligavam um sistema de bunkers, indo terminar no aeroporto de Tempelhof. Fecha aspas. Já na década de 50, a revista Der Weg publicava matéria a respeito de uma ligação subterrânea entre a chancelaria de Hitler e o dito aeródromo, distante 2 quilômetros. A mesma notícia do jornal acima, citado, prossegue dizendo que, abre aspas, a ligação do bunker da chancelaria com o aeroporto de Tempelhof, a 2 quilômetros de distância, era direta e segura. As ruas subterrâneas permitiam o trânsito de pequenos automóveis. Fecha aspas. No fim de 1994, o governo alemão mandou fechar os acessos a esses locais. Havia o projeto de uma universidade alemã para pesquisas arqueológicas, a fim de levantar mais dados sobre o período da guerra. Dados estes, em sua maioria, ignorados, devido à censura dos vencedores, e que após a queda do Muro de Berlim foi afrouxada. Mas, sob a alegação de evitar a peregrinação dos neonazistas, estas entradas foram seladas. A existência de tais passagens fora revelada quando um depósito de munição existente nestes subterrâneos explodiu e as escavações em busca de outras bombas acabou revelando estes túneis. Em 1999, novamente toparam com ruínas do bunker de Hitler e novamente as autoridades alemãs ficam diante do dilema de explorá-las ou fazê-las desaparecer de vez, por não acharem mérito em sua preservação. Como já dissemos, as pessoas comuns não acreditavam, e com razão, que Hitler tivesse morrido em Berlim. O antropólogo suíço Dr. Reif declarou em Santiago do Chile que Hitler está vivo, ou estava à época. Claro que não foi levado a sério pela imprensa nem governos, ao menos publicamente. Segundo o Dr. Reif, Hitler teria chegado à América do Sul, Argentina, e de lá se dirigira aos Andes, e ali teria vivido entre os índios. Estes índios teriam sido contratados para zelar por sua segurança e a dos seus acompanhantes.
Fato ou boato, esta é apenas mais uma história sobre o paradeiro de Hitler após o fim da guerra. Há muitas mais. Do livro já citado de Jean Robin, tiramos esta informação, abre aspas. Jacques de Launay, por exemplo, encontrou nada menos que 21 versões contraditórias quando os serviços secretos aliados se esforçavam por estabelecer a verdade sobre a morte de Hitler. A última variação sobre o tema inesgotável da sobrevivência nos vem da Argentina. Fecha aspas. Continua Jean Robin, acrescentando que Max Grigorik, abre aspas, reuniu material sobre o tema e pretende demonstrar em livro que Hitler morreu em novembro de 1986, aos 97 anos, na Argentina. Fecha aspas. O escritor e jornalista argentino Abel Basti se dedica à pesquisa sobre a sobrevivência de Hitler, sua fuga e vida na Argentina. Recentemente, 2011, publicou mais 2 obras, num total de 5 até agora, sobre o tema. Ver bibliografia. Já Ernest Zundel, em seu livro Hitler am Südpol, afirma que Hitler foi direto para a Antártida. A publicação norte-americana The Cross and the Flag, de abril de 1948, página 8, no artigo Is Hitler Still Alive?, sugere 7 alternativas para o desaparecimento de Hitler em Berlim. Uma delas, a 7ª, diz que teria fugido para um destes pontos: A. Argentina, B. Espanha, C. Irlanda, D. Suécia, E. África, F. Portugal e G. Suíça. A título de curiosidade, comentaremos o item 6 do artigo citado, suicídio. Diz ele, abre aspas, Hitler era um homem muito corajoso. Ele jamais deu sinal de covardia física ou moral. Um homem corajoso como ele jamais cometeria suicídio. Fecha aspas. O escritor norte-americano Virgil Armstrong, de quem já falamos no 2º parágrafo de seu artigo para a revista Ama Luz, narra seu encontro na Suíça com o também escritor James Urtac. Abre aspas. Jim contou-me que a comunidade internacional de inteligência afirmava que Hitler havia sido levado do planeta por um UFO. Virgil Armstrong concluiu que a inteligência está correta. E, para começar, Hitler e sua esposa, Eva Braun, não morreram no bunker em Berlim. Fecha aspas. Adiante no mesmo artigo, ele diz, abre aspas, a inteligência norte-americana descobriu que Hitler estava construindo uma aeronave que revolucionaria a aerodinâmica. Esta aeronave decolava e aterrissava verticalmente. Fazia curvas de 90 graus em alta velocidade. Fecha aspas. Outros aparelhos projetados voariam até 8.000 milhas por hora com o mesmo sistema de pouso e decolagem vertical. Quando da rendição da Alemanha, apenas a Alemanha se rendeu, não o Terceiro Reich. Abre aspas. Hitler e seu grupo de especialistas, SS e outros, realizaram uma retirada estratégica para a terra da rainha Maud, na Antártida. Utilizaram para a fuga fantásticos submarinos, onde os UFOs desmontados foram guardados, e que são às vezes chamados de Honeybu 1, 2 e 3. O terceiro estava em fase de projeto. Fecha aspas. Virgil Armstrong foi por 9 anos membro da CIA e por 10 fez parte do corpo de elite do Special Forces e sabe muito bem do que está falando. E James Urtac é escritor, cientista da NASA e criador da Academia para a Ciência Futura. Portanto, as afirmações destes 2 expoentes
devem ser levadas a sério. Quanto à referência de que, abre aspas, Hitler havia sido levado do planeta por um UFO, sem dúvida, a história é verdadeira, e tenho certeza de que seu corpo foi sepultado com o de Eva Braun, com todas as honrarias, no novo Terceiro Reich. Não duvide nem por um instante que a impressionante capacidade do novo ou Quarto Reich existe. Fecha aspas, diz ele no mesmo artigo. E Armstrong prossegue, fazendo mais revelações em seu extenso artigo para a Ama-Luz. Abre aspas. Os poderosos do mundo sabiam que os remanescentes do Terceiro Reich haviam se refugiado na Antártida. Os Estados Unidos foram designados pelos poderes internacionais para erradicar esta terrível ameaça. Fecha aspas. Estamos transcrevendo apenas alguns trechos mais relevantes deste artigo, pois há nele muita informação ainda desconhecida do grande público e não queremos nos alongar. Armstrong narra que o comandante Byrd foi designado para erradicar o Terceiro Reich e diz, abre aspas, ele não obteve sucesso. Fecha aspas. Byrd tinha um prazo de 8 meses para o serviço. Abre aspas. Mas foi derrotado em somente 2 semanas. A tecnologia superior do Quarto Reich era tão avançada que as tropas Byrd foram totalmente inúteis e ineficazes. Recursos psicotrônicos eram usados contra tropas, tornando-as incapazes. Um avião deu de cara com uma barreira eletromagnética. Só nos resta imaginar o terrível poder que eles têm agora. A civilização Hollywood, hoje em dia, está em toda a Terra, e muitos avistamentos de UFOs são de suas naves. Sua missão é proteger o nosso planeta da ameaça de invasão extraterrestres, e eles estão ativamente envolvidos em batalhas aéreas acima do planeta, e com ETs, que estão longe de ser nossos aliados. Fecha aspas. Quase no final de seu artigo, Armstrong revela que, abre aspas, as sociedades Vril e a Thule, juntamente com Aldebaran, excederam grande influência no desenvolvimento da tecnologia e nos projetos de discos voadores de Hitler. Fecha aspas. Este artigo, do qual transcrevemos trechos, foi publicado em 1998 e confirma muitas das nossas afirmações, reforçando nossas descobertas sobre discos voadores de Hitler. Discos voadores no Brasil. Abre aspas. Eles tinham sido avisados de que, por aqueles lados, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro, fora vista um indivíduo muito parecido com Hitler. fecha aspas. Assim inicia JJ Benítez, o capítulo Brasil, o disco azul mais bonito. A página 67, de seu livro Os Visitantes. Este foi um caso polêmico desde o início, mas o fato do avistamento ter sido efetuado por 2 renomados jornalistas de O Cruzeiro, a mais importante revista do Brasil na época, deu muita força e credibilidade ao ocorrido. Mas isto não impede que, até hoje, surjam detratores. Porém, as fotos falam por si. Após aquele evento, parece que o jornalista João Martins, o autor da matéria, especializou-se em OVNIs, pois até o final da década de 60 ainda escrevia sobre este tema. Pudera, tornou-se um especialista por experiência própria. A glória das históricas fotos coube a Eduardo Keffel. E o que dizer do motivo da reportagem?
Hitler ou alguém muito parecido com ele fora visto na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, diz Benítez. E o que encontraram? Foram à procura de Hitler e encontraram um OVNI, que, ao que parece pelas fotos, era hitlerista. O que estaria fazendo ali aquele OVNI? Sem dúvida, muitas perguntas e nenhuma resposta. Mas prossegue JJ Benítez, no livro citado, abre aspas. Naquela época circulavam muitos boatos sobre Adolf Hitler, e por essa razão a revista decidiu enviar para lá, Barra da Tijuca, 2 de seus repórteres. Fecha aspas. Muitos historiadores sérios hoje não têm dúvida de que Hitler não morreu no bunker. Mas o que estaria ele fazendo no Rio de Janeiro? Fica a incógnita. Foram procurar Hitler e encontraram um disco voador. No total, o fotógrafo Ed Keffel tirou 5 fotos, as últimas do filme. Foi uma bomba jornalística, diz Benítez. Muitas autoridades foram até a sede da revista O Cruzeiro para ver os negativos. Entre eles, o adido militar norte-americano Coronel Hughes, e disse, abre aspas, Estou impressionado. Os negativos são extraordinários. Pela primeira vez no mundo, fotografamos um disco voador em condições que não se prestam a nenhuma dúvida. Fecha aspas. No dia seguinte, a Força Aérea Brasileira simulou com um modelo de disco as condições de iluminação, mediu e avaliou as distâncias, concluindo que não houvera fraude. Nosso amigo Afonso Bracheri Alfieri, renomado tradutor brasileiro já falecido e que na época trabalhava na embaixada norte-americana, confirma que o Coronel Hughes, com quem ele trabalhava, dava pulos de alegria quando recebeu o telefonema de O Cruzeiro, oferecendo cópia dos negativos. Afonso foi quem atendeu o telefone quando da chamada e nos contou isto pessoalmente. Mesmo assim, até hoje, há pesquisadores brasileiros que teimam em alegar fraude nas fotos da Barra da Tijuca, sem a mínima consideração pela integridade moral dos profissionais que tiveram a sorte de registrar tão importante acontecimento. Devem pensar estes ufologistas que somente eles têm a verdade. O que será que eles escondem ou tentam esconder? Para que o leitor possa confrontar as informações que damos com a de alguns autores que tentam desacreditar os repórteres que tiveram esta experiência e a fotografaram, transcrevemos parte de uma reportagem da revista O Cruzeiro, onde exatamente estas mesmas dúvidas são esclarecidas de forma definitiva. Diz a reportagem publicada em 31 de outubro de 1959, abre aspas. No dia 7 de maio de 1952, João Martins e Ed Keffel encontravam-se na Barra da Tijuca, com o intuito de fazer uma reportagem de rotina. Às 4:30 da tarde, inesperadamente, João Martins viu um objeto que vinha no ar, em grande velocidade. A princípio, pensou que fosse um avião visto de frente. No entanto, Martins estranhou porque aquilo, se fosse avião mesmo, estava voando de lado. Exclamou, que diabo é aquilo? Keffel estava com sua máquina Rolleiflex, a tiracolo, e Martins gritou, bata, Keffel! Ed Keffel, com grande habilidade, disparou a sua máquina 5 vezes. No espaço, um disco voador. Dezenas de pessoas viram o disco naquele dia e comentaram o fato antes de as fotografias serem publicadas. Naquela mesma ocasião, o adido militar à Embaixada dos Estados Unidos, junto com oficiais brasileiros, examinou os negativos da sequência e declarou: não tenho a menor dúvida sobre a autenticidade das fotos divulgadas pelos repórteres de O Cruzeiro. Fecha aspas. Não estamos aqui dizendo
que todo disco voador avistado seja hitlerista, mas dizemos como Miguel Serrano, abre aspas, ao descobrir o segredo da fabricação dos discos voadores, Hitler foi aceito pelos que já o possuíam como um deles. Fecha aspas. Henri Durand, no livro já citado, diz o seguinte, abre aspas, o perito alemão em aeronáutica, Rudolf Luzar, declara com segurança que os cientistas e pesquisadores alemães foram os primeiros a dar os primeiros passos em direção aos discos voadores. Os peritos e colaboradores desse trabalho confirmam que os primeiros projetos, chamados discos voadores, foram iniciados em 1941. Luzar escreve que os planos de tais discos foram desenhados por dois técnicos alemães, Scriver e Habermohl, e um italiano, Belonzo. Um outro técnico, Mitt, foi associado ao projeto. Fecha aspas. Os testes teriam sido realizados com os discos voadores em 14 de fevereiro de 1945, em Praga. E com a chegada dos russos, os modelos foram destruídos juntos com os projetos. Mas as fábricas não chegaram a ser completamente destruídas. Mais adiante, Henri Durand diz em seu livro que, abre aspas, durante a última guerra entre Huguenau, Alsácia, e Neustadt, na Renânia, muitos caçadores fantasmas foram avistados. Eram os chamados Foo Fighters ou Krautsbolits. Fecha aspas. Quando da primeira edição deste livro não quisemos divulgar, por questões de segurança, uma informação que obtivemos em 2 encontros com ex-cabo da SS que nos foi apresentado por um amigo. Ele nos contou, entre outras coisas, que trabalhou como guarda de segurança de uma fábrica de discos voadores em seu país, quando tinha 22 anos, na então Tchecoslováquia. Pois ele não era alemão, o que confirma a afirmação acima de uma fábrica de discos voadores em Praga, capital da então Tchecoslováquia. Esta testemunha vivia no sul do Brasil e temia muito ser identificado, dado a sistemática perseguição que é movida até hoje contra tudo o que seja SS. Mas ele não tinha dúvidas e respondeu diversas perguntas sobre o assunto, que agora, passado mais de 10 anos, damos a público de forma bastante resumida. Sem dúvidas, o assunto disco voador é o maior mistério do século XX. Dificilmente 2 pessoas terão opinião concordante sobre este tema, mas sem dúvida estamos mais perto de compreender o fenômeno do que jamais estivemos. Em 1944, o Estado-Maior de Luftwaffe, segundo o mesmo Henri Durand, criou o Sonderbureau número 13, que sob a designação de Uranus, se dedicava a reunir relatórios e fazer estudos sobre observações de OVNIs, que àquela época ainda não tinham este nome. O segredo era tão bem guardado que, afora os indivíduos que trabalhavam diretamente no projeto, ninguém mais sabia de nada. Somente após o término da guerra é que chegaram às mãos, ávidas por patentes, dos aliados, leia-se, norte-americanos, ingleses, russos, canadenses e franceses. Entre os milhares de projetos, algum material sobre discos voadores hitleristas. Contava de relatórios de menor valor e também alguns desenhos destes discos voadores. Mas nada sobre seu sistema de propulsão e navegação foi o suficiente para dar certeza aos vencedores que Hitler lograra desenvolver o que 2 anos depois se polarizou com o patético nome Flying Saucer, pires voadores, disco voador e depois UFO em inglês ou OVNI em português.
Uma máquina tão extraordinária que nem em sonho os aliados conseguiriam desenvolver. E apesar das muitas tentativas cômicas, até, como é o caso das panquecas voadores e Avros, é que estavam no caminho errado. Hitler desenvolver aquilo que os pilotos aliados chamavam de Krauts Bólides, Foo Fighters e Arnold de Flyer Saucers, alguns anos depois. Um amigo nos contou ter estudado na cidade de Tübingen, na Alemanha, entre os anos de 1963 e 66. Nas sessões de cinema, passavam velhos documentários do tempo da guerra. Num dos documentários, com data de 20 de fevereiro de 1944, aparecia Hitler e toda a cúpula nazista, Göring e Goebbels, entre eles, durante demonstrações de decolagem de um disco voador. As tentativas dos aliados, principalmente russos, norte-americanos e canadenses, a partir de 1947, de construir discos voadores, é até cômica. Mostrando o quanto estão no caminho errado, criaram máquinas esquisitas que nunca levaram a nada. Mas cumpriram dois objetivos principais. Primeiro, desviar a atenção dos discos voadores verdadeiros, pois ao avistar um, podia-se pensar que era dos aparelhos em desenvolvimento pelos governos aliados. Segundo, enchia de orgulho o povo, pois este via que seus governantes também podiam dispor de máquinas tão fantásticas como os extraterrestres. Como se sabe, estes projetos caíram sobre a própria inconsistência técnica. Foram o que foram: um despiste, uma prova de incompetência técnica. Caminho errado. E sobre este assunto, alguns documentários têm divulgado abertamente filmes e fotos dos discos voadores hitleristas, mas com o comentário devidamente tendencioso, visando criar animosidade e aversão para as máquinas fantásticas que os técnicos do Terceiro Reich criaram. Desviam a atenção para temas absurdos, para que o espectador fique em dúvida e sem saber o que realmente aconteceu. Enquanto mostram fotos, documentos, etc., simultaneamente mostram outras máquinas e desenhos modernos de contraposição aos discos hitleristas. Chegam a alegar que alguns aviões modernos são derivados das pesquisas para construir discos voadores. Mas como, se não existem discos voadores? Dizem coisa assim, abre aspas. Hitler tentou construir discos voadores. Estes são seus desenhos, fotos. Aqui está a relação dos técnicos que trabalharam nos projetos. Mas os discos voadores que andam por aí, mesmo aqueles com símbolos e características nazistas, não são nazistas, são extraterrestres. Fecha aspas. Conclui-se então que os cientistas alemães capturados pelos aliados e obrigados a trabalhar para eles não contaram tudo o que sabia, pois, como é sabido, os vencedores da Segunda Guerra Mundial não conseguiram construir discos voadores. E olhem que tentaram. Os Avros foram construídos a partir de informações de Mitte aos ingleses e norte-americanos. Embora tivessem construído as famosas panquecas voadoras, que de disco voador só tem a forma discoide, em realidade foram fiascos milionários, como projeto e como resultado prático. Mais uma vez repetimos, o Dr. Victor Schauberger. Vocês estão no caminho errado. Panquecas voadoras. Os norte-americanos, no seu afã de construir um disco voador, pensando que seria o mesmo que construir um avião, mas de forma redonda,
contrataram a empresa canadense Avro em um local secreto da fábrica. Durante alguns anos, a partir de 1945, uma equipe de engenheiros e técnicos aplicaram o melhor dos seus conhecimentos e a melhor tecnologia, mais alguns milhões de dólares, para criar o disco voador. Informes apontam para um gasto na época de 10 milhões de dólares até 1947, quando o projeto foi abandonado por ser totalmente inviável. A partir da ideia trazida pelo inglês John Frost, que não conseguiu convencer o seu governo a construir discos voadores baseados na tecnologia e nos técnicos alemães capturados, o governo norte-americano aceitou fazê-lo. Frost esteve na Alemanha assim que a guerra terminou e viu os restos de projetos e desenhos de discos hitleristas. Fizeram filmes e fotografias que foram e são amplamente divulgados com o objetivo de mostrar aos incautos que os governos, desde 1947, estão tentando fabricar discos voadores. Anos depois, por volta da década de 1960, foram feitos vários protótipos pelas forças aéreas norte-americanas, que depois de abandonadas por não funcionar, foram mostradas a pessoas escolhidas, inclusive da mídia. Estes escolhidos viram-se, logo após, proibidos de divulgar seus trabalhos e suas fotos, aparentemente sem maiores explicações, e todo o material foi recolhido. Estas mesmas pessoas encarregaram-se de espalhar informes sobre discos voadores que haviam visto nos hangares dos militares norte-americanos. O que eles haviam visto e descreviam eram aeronaves em forma discoide, mas com leme, cabine e trem de pouso, como os aviões da época. O resultado é uma enorme confusão e muita dúvida na cabeça das pessoas. Por isso é que dizemos que estes projetos tinham dois objetivos, conforme já explanamos acima e repetimos: criar confusão e esconder a origem dos discos voadores hitleristas. A partir destas informações se inicia uma série de debates entre diversos autores, que perdura até hoje e provavelmente será interminável, dizendo uns que alguém está mentindo quando afirma que o governo tem discos voadores em hangares secretos, e outros tentando provar que a testemunha fala a verdade. Os primeiros são conhecidos como crentes na teoria da conspiração. Os outros, fazendo o jogo dos governos, criticam tudo e todos, atirando a esmo, tentando atingir qualquer um que discos voadores existem, que Hitler construiu discos voadores e que governos têm discos voadores em seus hangares, quer sejam protótipos ou seja sucata. Que os aliados sabiam que Hitler tinha discos voadores antes mesmo de finalizar a guerra, fica evidente em suas tentativas a partir dos desenhos, fotografias, descrições de avistamentos e informações parciais dos cientistas alemães capturados. De logo após o término da guerra, começarem a reproduzir estas máquinas. Mas até hoje, mais de 50 anos depois, ainda não conseguiram. Em Goiás, 1969, Goiás, Brasil novamente. Um pequeno comerciante da cidade de Goiânia fazia um piquenique com sua família e amigos quando avistou e fotografou um disco voador. Sem dúvida, as melhores fotos até aquela data. Pessoa honesta e humilde, forneceu as fotos gratuitamente para um jornal local que as publicou.
Dias depois, a revista O Cruzeiro fez uma reportagem especial com ele e publicou as 3 fotos. Também para O Cruzeiro, o cidadão não cobrou nada. A divulgação a nível nacional foi a gota d'água. Toda a fúria dos vigilantes se abateu sobre o pobre homem, acusando-o de fraude. Instigada por periódicos do Rio de Janeiro e São Paulo, a Polícia Federal, provavelmente a serviço da CIA, todos eles, chegou em Goiânia com um modelo do disco parecido com os das fotos. Montaram o cenário e sabe-se lá com que método de pressão obrigaram ao pobre homem posar para a imprensa mostrando como simular as fotos do disco voador e negar as afirmações que fizera, dizendo que tudo não passara de uma brincadeira. Depois disso, ele se recolheu, negando-se falar sobre o assunto. Também pudera. Sabem os pesquisadores de OVNIs que as ameaças vão desde a utilização de leis até a morte de quem se nega a colaborar com estes patrulheiros da ufologia. O que eles, os patrulheiros, não contavam é que alguns anos depois, um professor e pesquisador independente publicasse algo que comprovaria a autenticidade das fotos de Goiás. Elas eram verdadeiras. Oxalá o autor das mesmas tenha podido ver estas pesquisas, caso ainda viva. Seria uma doce vingança. O professor Expedito Carlos Stefani Bastos publicou uma série de artigos nas revistas Comando e Defesa Latina. Um destes artigos sob o título de OVNIs do Terceiro Reich. As ilustrações dessas matérias, baseadas em informações existentes na revista Comando e na Defesa Latina, mostrando um projeto de Rudolf Schreiber, indicam, sem sombra de dúvidas, que o objeto fotografado em Goiás em 1969 jamais poderia ter sido inventado por um pequeno comerciante no interior do Brasil, pois os detalhes de tal objeto são tão peculiares que seria impossível imaginá-los num disco voador. Mas as semelhanças estão aí, e não temos por que duvidar do professor Stefani Bastos. Pesquisador autônomo que, às suas custas, construiu e orientou a construção de mais de 2.000 maquetes de aviões, veículos e equipamentos militares, sempre baseado em dados técnicos e informações existentes, além de possuir uma biblioteca com mais de 6.000 volumes sobre sua especialidade. Como reconhecimento pelo seu esforço, dedicação e seriedade, o professor Stefani Bastos tem recebido diversos prêmios e medalhas. Segundo a revista O Cruzeiro, no dia 6 de abril de 1969, este pequeno comerciante fazia seu costumeiro piquenique, com a família e amigos, num local da Serra Dourada, a 140 quilômetros de Goiânia. José Irineu Martinez Carrasco, conhecido como Pepe, tinha uma loja de material fotográfico em Goiânia e sempre carregava sua câmera Olympus Pen TF. Quando avistou o disco voador, Pepe tirou rapidamente 3 fotos perfeitas. Que as fotos são legítimas e verídicas o provam a sanha com que o atacaram, e agora o trabalho de pesquisa do professor Stefani Bastos. Basta comparar as fotos com os desenhos para não haver mais dúvidas. Ali está um disco voador hitlerista. A grande conspiração tem muitos braços. Sabe-se que todas as fotografias tiradas por satélites artificiais em órbita da Terra e captadas pelas estações rastreadoras terrestres, que no jargão dos técnicos são chamadas premiadas, invariavelmente são remetidas para a NASA. Também se sabe que estes satélites têm fotografado OVNIs de até 500 metros de diâmetro. Atualmente, já estão disponíveis vídeos que mostram OVNIs entrando e saindo da atmosfera terrestre.
Há inclusive registros de batalha entre OVNIs. Mas a grande conspiração tudo silencia. Por quê? Para tentar esconder que muitos dos OVNIs avistados e que circulam pelo espaço terrestre e fora dele são, na verdade, discos voadores de Hitler. Mais Adamski. O próprio Adamski, que já falamos, nos dá uma pista de forma tanto sutil sobre esta questão da grande conspiração, ao fazer a seguinte afirmação em seu livro Discos Voadores. Abre aspas. Dos poderes constituídos, sabe que tem um inimigo, mas o que ignoram é em que estado de adiantamento se encontra este inimigo neste campo geral de uma nova forma de energia e propulsão. E sabem que no fim da guerra, nem todos os cientistas alemães, com conhecimento neste campo, vieram para a América. Fecha aspas. Adamski foi suficientemente patriota para não revelar ao público tudo o que havia descoberto em suas pesquisas e contatos. Descobertas essas que, se reveladas, provavelmente o levariam a outro cemitério, e não o de Arlington. Vejamos em detalhe o parágrafo acima. Os poderes constituídos sabem que têm um inimigo. Em 1952, quem era o inimigo? Sabe-se que a famosa Guerra Fria era fria mesmo, uma farsa do governo secreto. Tudo blefe. Quem mandava nos dois lados eram as mesmas pessoas. Marxismo, comunismo e capitalismo têm o mesmo amo. Primeiros ministros, presidentes são meras fachadas. Portanto, a Rússia marxista está descartada. Os norte-americanos saíram da guerra como a nação mais poderosa da Terra. Quem ousaria se opor a eles? Os norte-americanos e russos sabiam que Hitler e seus cientistas haviam desenvolvido um sistema de propulsão e um veículo que depois veio a ser popularmente chamado disco voador. Pelos projetos capturados após a guerra, sabiam que os hitleristas tinham estes aparelhos e, 6 anos depois, os mesmos deveriam ter sido muitos mais aperfeiçoados. Daí a preocupação. Quanto teriam evoluído? O almirante Byrd já dissera em 1947 que os norte-americanos deveriam se preparar para enfrentar aviões que voariam de um polo a outro. Ora, de um polo a outro, quem habitaria os polos senão focas e pinguins? E a afirmação de Adamski, que nem todos os cientistas alemães com conhecimento neste campo vieram para a América. Wes Bateman deu a resposta quando disse que, abre aspas, nave que havia sido construída há pouco tempo, década de 60, por cientistas nazistas, nave de fabricação alemã. Fecha aspas. Se os OVNIs e contatos de Adamski eram venusianos, como ele diz, por que os poderes constituídos sabem que nem todos os cientistas alemães foram capturados? Eufemisticamente vieram para a América. Depois diz, abre aspas, acrescentem a isto o mistério de qualquer coisa vinda do espaço exterior e ainda não definida. Fecha aspas. Ou seja, o governo norte-americano tem um inimigo que desenvolveu algo que ele não compreende como funciona e é tremendamente poderoso. Também não conseguiu capturar os cientistas que criaram este equipamento. Por outro lado, do espaço também surgem objetos idênticos e que utilizam a mesma tecnologia do objeto inimigo. Serão a mesma coisa? Terão a mesma origem? Tudo isto deixa o governo e demais poderes muito preocupados. Que aconteceria se o país mais poderoso do mundo revelasse
ou permitisse que fosse revelado que havia um poder na Terra e no espaço que tornava o seu arsenal militar um brinquedo. Portanto, há que ocultar este fato a qualquer custo mesmo. Daí criarem-se projetos e programas com a única finalidade de controlar os avistamentos, impedir que as pessoas revelem o que sabem e, principalmente, criar confusão. O pior é que conseguiram. Em outro parágrafo, Adamski nos dá mais uma pista. Abre aspas. Sabia que na Terra não havia nenhuma espécie de máquinas que pudesse ir tão longe, ou, pelo menos, em número tão elevado. Fecha aspas. Ou seja, ele sabia que havia OVNIs terrestres, mas não em número tão elevado. Provavelmente estava se referindo a uma onda de OVNIs presenciada também por outras pessoas, que foram falar pessoalmente com Adamski, para saber quantos havia visto. Adamski, que narra este fato em seu livro já citado, dissera que contara 184 OVNIs, enquanto seu interlocutor garantiu que foram vistos 204 aparelhos. Algumas das pessoas que presenciaram este desfile aéreo eram cientistas do Observatório de Monte Palomar, que foram consultar pessoalmente Adamski. Afirmaram ao mesmo que o número de aparelhos avistados daquela noite era de 204, conforme contagem efetuada por eles. E até hoje, um argumento utilizado por muitos para dizer que não existem discos voadores é de que, se existissem, os observatórios astronômicos já os teriam registrado. Para estas pessoas, aí está uma prova de que os astrônomos registram sim OVNIs, UFOs ou discos voadores em suas observações no espaço. Só que estão proibidos de revelar isto ao público. O que Adamski avistara naquela noite de agosto de 1947 é que deve ter provocado a declaração. Então, os OVNIs que ele avistava e com quem mantinha contato e até fotografia, ele sabia, vinham da Terra e também andavam pelo espaço. E Adamski publica em seu livro fotografias de OVNIs vindo da Lua em direção à Terra. Numa época em que a tecnologia terrestre mal permitia que os aviões mais sofisticados atingissem 10 quilômetros de altura, andar fora da atmosfera terrestre só poderia ser algo de extraterrestre. Ciência e magia. Abre aspas. A formidável novidade da Alemanha nazista foi que o pensamento mágico se uniu à ciência e à técnica. Fecha aspas. Quem diz isso é Loa Povels, no livro O Despertar dos Mágicos. E diz mais, abre aspas. Os intelectuais difamadores de nossa civilização foram inimigos do progresso técnico, mas o nazismo foi o momento em que o espírito da magia se apossou das alavancas do progresso material. Fecha aspas. Povels foi o primeiro a vislumbrar este lado ainda desconhecido do nazismo, o lado mágico. E seu livro acima citado contém algumas especulações e análises sobre este lado desconhecido de Hitler e do nazismo, e que até hoje não foram nem parcialmente compreendidos pelos que derrotaram Hitler na guerra, mas só na guerra. Até hoje, muitas das técnicas e invenções desenvolvidas por esta nova ciência, criada por Hitler e seus cientistas, não foi sequer imitada. Jean Robin, no seu livro já citado, Hitler, el elegido del dragón, conta o seguinte, que resumimos, abre aspas.
Nos últimos dias da guerra foi encontrado com um SS agonizante um mapa assinalando um lago, mas sem nenhuma indicação de nomes ou coordenadas. Em 1971, descobriu-se que o mapa mostrava uma região de lagos no norte do Canadá, junto ao lago Nungesser. A investigação franco-canadense descobriu uma base secreta onde trabalhavam cientistas holandeses que falavam alemão e que eram abastecidos por um navio alemão, o Sankt Pauli, comandado por um ex-SS chamado Rudolf Dieterle, o qual não poderia estar ali, pois em 1958 fora condenado à prisão perpétua por crimes de guerra em Leipzig. Outra pessoa assumira sua identidade e a pena. Fecha aspas. A base era comandada por um certo professor William Brod, holandês, e estava ali desde 1948. O professor suicidou-se, mas deixou um caderno com 1.800 páginas de anotações. Este caderno foi traduzido por Napoleon La Boucane, que disse do seu conteúdo, abre aspas, na medida em que pude julgar, restrição devida ao caráter hermético da terminologia aplicada pelo progresso das investigações, neste caderno de 1.800 páginas, particularmente finas e resistentes, se trata de coisas que não têm em comum mais do que estranheza de um mesmo pensamento expresso de duas maneiras diferentes da mente. A primeira dessas vias corresponde a certas ciências novas, sem que se possa afirmar que se trata verdadeiramente de ciências no sentido ocidental, cartesiano do termo, porém, que à primeira vista parecem mais próximas a certas visões desconcertantes, tendentes, sem dúvida, por novos meios, desconhecidas ou esquecidas, ao domínio da matéria, e da mesma maneira, ao de todas as faculdades do cérebro humano, entrevisto por um espírito sem freios, sem outra lei que sua fantasia e quem sabe também seu gênio, com possibilidades de poderes inverossímeis. Fecha aspas. O professor Willy Brod fazia pesquisas com ondas telúricas, e é isto que descreve nas 1.800 páginas. Jean Robin agrega em seu livro citado um pequeno trecho do livro capturado ao professor William Brod. Diz, abre aspas, dado que a particularidade da onda telúrica é a reflexão, a solução consistia na elaboração de um meio para captar e refletir as ondas telúricas, que atuassem sobre agulhas imantadas, apelando para as potências do além. O problema dos técnicos consistia em fazer que meu refletor de ondas telúricas fosse regulável à vontade. Não era meu problema. Se me apresentava um problema perfeitamente solucionável em princípio. Falei dele com Horbiger, depois com Kiss e Planck. Em seguida me pus ao trabalho. Porém, incomparável destino de nosso Führer não permitiu que meu refletor nascesse da Alemanha. Fecha aspas. Aí, Jean Robin se pergunta, abre aspas, isto significa que nasceu noutro lugar? fecha aspas. Mas se Jean Robin pensava que estas pesquisas visavam a construção de uma bomba, uma arma total, capaz de sepultar nas entranhas da Terra aos armamentos mais modernos e de afundar países inteiros. Mais abaixo diz, abre aspas, a estes experimentos se acrescem, em terrenos andinos inacessíveis, os aparelhos ultramodernos, em especial voadores. Convém salientar que exatamente nestas regiões foram assinaladas muitas aparições de OVNIs. Me dou perfeitamente conta até que ponto estas revelações podem resultar desconcertantes.
Porém, por razões oportunas, facilmente compreensíveis, sua divulgação aqui e agora seria imprudente. Acrescentarei, sem dúvida, que eu sabia desde há vários anos, e por fontes distintas, que os serviços secretos franceses estabeleceram uma ligação entre as aparições de OVNI na América do Sul com a presença ali de especialistas alemães. Sem mais, aparentemente. Fecha aspas. É curioso, mas alguns pesquisadores pensam que a energia que move os OVNIs é telúrica. Eles utilizariam, e muitos tripulantes de OVNIs já o disseram, a energia que está no espaço, e bem poderia ser a energia telúrica. A história de que OVNIs se abastecem de energia em torres de alta tensão ou em usinas não tem o mínimo fundamento. E o leitor deve ter percebido que em 1971 os canadenses e franceses encontraram este laboratório secreto. Portanto, durante 25 anos eles andaram vasculhando o mundo na busca daquele local. Mas mesmo assim, apesar de muitas evidências e provas, os vencedores da Segunda Guerra não se dão por vencidos da parte mágica, da tecnologia, magia. Ainda acham que o caminho errado da sua tecnologia é que está certo. Isto com todas as evidências da poluição atômica, atmosférica e a destruição do meio ambiente que esta ciência e tecnologia vem proporcionando desde 1945. Bem, apesar disto tudo, L. Pauwels ainda acha que a tecnologia aplicada depois da guerra, que nós dizemos, nada mais é que a interpretação ocidental da tecnologia hiperbórea desenvolvida por Hitler. Esta tecnologia chegou a Sputnik e vai inaugurar a era interplanetária. E tudo isso, diz Pauwels, foram conquistas do pequeno homem do mundo livre. É este pequeno homem de alma tacanha que vai inaugurar a era planetária. Mais adiante, Pauwels reproduz em seu livro um texto de publicidade referente ao lançamento do primeiro satélite artificial, o Sputnik, o que coincidira com o aniversário da Revolução Marxista na Rússia. Abre aspas. Publicou-se nos jornais da Rússia uma fotografia de Goebbels com os dizeres: eles, os nazistas, acreditavam que íamos desaparecer. Era necessário que triunfássemos para criar o homem interplanetário. Fecha aspas. Como vemos, duplo erro. Nem o marxismo venceu. Está desaparecendo rapidamente, como ainda não passamos da órbita da Terra. Talvez a petulância e a vaidade desproporcional sejam a maior característica do dito homem interplanetário. Pois, para jogar por terra estas afirmações, basta ver o que um OVNI qualquer pode fazer. U-Boats. Muito se especula quanto aos objetivos e o destino que teriam os muitos submarinos alemães que se dirigiram ao hemisfério sul após o término da guerra na Europa. A maioria dos historiadores acredita que muitos submarinos nazistas vieram para o hemisfério sul e desapareceram sem deixar rastro. Um destes submarinos, talvez o mais famoso, foi o U-977. O comandante deste submarino, Heinz Schäfer, escreveu um livro sobre a sua epopeia submarina, e o título é exatamente este, U-977. Estando a guerra na Europa já no seu último mês, o comandante Schäfer recebe a missão de se fazer ao mar, mas pede licença para visitar sua mãe em Berlim.
A viagem de trem é interrompida a todo instante pelo ataque dos aviões aliados. No sobe e desce do trem, que parava a cada ataque, trava conhecimento com um oficial da SS, que o convida a visitar os laboratórios secretos em Berlim. O comandante Schaeffer, antes de visitar a mãe, faz uma visita rápida a este laboratório, e o que relata em bem poucas palavras já é suficiente para despertar a curiosidade de qualquer investigador. Schaeffer diz que o que mais lhe chamou a atenção na visita foi o clima da euforia, superior ao que vira quando da conquista da França. E isto em plena derrocada final, há apenas alguns dias da derrota, com Berlim sendo bombardeada ininterruptamente. O que produziria o clima de euforia nos laboratórios SS? Será que eram novas máquinas fantásticas já desenvolvidas, os discos voadores? Não saberemos jamais. Mas alguém sabia. O comandante Schaeffer sabia, e apesar dos anos de prisão e interrogatórios dos aliados, parece que nada revelou. Miguel Serrano nos contou o seguinte: numa visita ao Chile, o herói alemão, fantástico piloto de Stuka, Hans Rudel, telefonou a Walter Matter, autor de UFOs Unbekanntes Flugobjekt, que era fotógrafo de profissão. Matter perguntou quem estava falando e Rudel se identificou. Matter pensou que era alguma brincadeira e respondeu que, neste caso, ele era Napoleão. Desfeitas as dúvidas, Rudel o convidou para um encontro pessoal no hotel onde se hospedava. Explicou que ali apenas estava para falar sobre o livro de Matter, acima citado, e que confirmava o que Matter escrevera. Hitler tinha construído discos voadores. Abre aspas. O tempo foi implacável para o arsenal secreto nazista, mas se a União Soviética, bem como qualquer outra potência, conseguiu assimilar a tecnologia dos discos voadores, isto pode ter levado à experimentação e ao desenvolvimento de algo que deu origem aos frequentes relatos dos primeiros OVNIs iniciados em 1947. Fecha aspas. Este parágrafo conclui o capítulo do livro de Charles Belitz, O Livro dos Fenômenos Estranhos, no qual fala dos discos voadores nazistas, além de falar dos Foo Fighters. Belitz transcreve parte da notícia da agência Reuters, de 14 de dezembro de 1944, onde o correspondente escreveu, abre aspas, os alemães produziram uma arma secreta que deverá ser usada no fim do ano. O dispositivo que parece as bolsas que enfeitam árvores de Natal. Elas foram vistas pairando no ar sobre a Alemanha, algumas vezes sozinhas, outras em grupo. A cor destas bolas é prateadas e elas são aparentemente transparentes. Fecha aspas. Esta descrição nos soa familiar, como a de autores como Adamski, que viram discos voadores de perto. Discos voadores de Hitler. E para concluir este capítulo, transcreveremos um trecho da narrativa de Miguel Serrano, quando de sua viagem à Antártida, em 1948. A partir da página 249 do segundo volume de suas Memórias del El Yo, narra uma experiência fantástica. Estando só numa barraca à noite, um vulto de negro surgiu à porta e fez sinal para que o acompanhasse. Conta Miguel Serrano, abre aspas. Rapidamente deslizamos pela planície completamente escura. Apenas se viam as luzes da fragata na baía. Logo desapareceram e nos encontramos na entrada de uma caverna da galeria. Entramos e fomos recebidos por uma explosão de luz.
A parede de gelo ao fundo se abriu e estávamos no centro de um mundo maravilhoso, junto a um lago cercado por bosques de árvores desconhecidas. Exércitos da SS faziam manobras ou guardavam um veículo redondo, que poderiam ser de metal brilhante, mas possivelmente era de pura vibração giratória. Alguns oficiais nos abriram caminho até o disco. Não haviam portas e cruzamos o metal, ou a vibração do metal, como se fosse o ar. Uma vez dentro, o veículo vibrou com mais intensidade. Podia ver tudo o que acontecia ao lado de fora. Elevamo-nos e sobrevoamos rapidamente as águas do lago. Por um momento, tudo ficou escuro outra vez, até reaparecer num universo com um sol central e cidades superpostas. Esta era a Terra Oca, o duplo da Terra. Fui levado por oficiais jovens e marciais, que sorriam afavelmente à presença do Führer. Fim da leitura de hoje. Se você gostou deste capítulo, deixe seu like e compartilhe. Para ter acesso aos outros capítulos anteriores, basta acessar a barra da playlist. Obrigado por sua presença e até o próximo capítulo.